E neste momento eu gostaria de convidar ao palco a CEO da Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo Dantas, para a abertura oficial do nosso evento. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes só da gente iniciar, para quem não sabe, ano passado a Esfera colocou 2 empresas dentro do nosso guarda-chuva, que foi a Agência Infra e a TMC, que é a nova Transamérica. Então, só vou pedir para a gente passar um vídeo aqui rapidinho. Quando foi que a gente parou de olhar para o mundo como ele realmente é? Quando foi que a gente começou a viver preso nas mesmas opiniões? Quando foi que o mundo se tornou só aquilo que cabe dentro do nosso feed? Mas existe um jeito de ir além, de sair da bolha. Encontrar conteúdo relevante, fatos verificados e voltar a se conectar com o que realmente acontece no mundo. Saia da bolha. Informação, conteúdo e fatos relevantes em tempo real é na TMC. A TMC tem compromisso com a verdade. Mas voltando aqui para o Fórum Esfera, de fato é uma honra e uma alegria estar abrindo a 5ª edição do Fórum Esfera, ao lado do nosso presidente do Conselho, João Camargo, e em nome de toda a Esfera, com todos vocês aqui. Saúdo as autoridades dos 3 poderes, os empresários, investidores, jornalistas e todos os convidados que estão aqui conosco hoje. Todos sejam muito bem-vindos. O Fórum Esfera é, acima de tudo, um espaço para discutir o Brasil. Mas antes da gente olhar para os nossos desafios internos, é importante compreender o cenário internacional que essas discussões acontecem. O Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento global ao redor de 3% neste ano e no próximo. Não é um cenário de crise aguda, mas também está longe de ser um ciclo de expansão robusta. O crescimento mundial permanece concentrado em poucos países, poucos setores e cada vez mais condicionado por tensões geopolíticas, reorganização das cadeias produtivas e juros ainda elevados em boa parte das economias. E mesmo nesse ambiente moderado, o Brasil deve crescer abaixo de 2%. Ou seja, o mundo cresce pouco e nós seguimos crescendo abaixo do que o país poderia entregar. E esse contraste importa porque o Brasil já demonstrou, em diferentes momentos, que consegue avançar quando constrói coordenação institucional, previsibilidade regulatória e capacidade de execução. A economia brasileira fechou o ano passado em torno de 12 trilhões e 700 bilhões de reais. O agronegócio registrou uma nova safra recorde. E a reforma tributária do consumo finalmente entrou na fase operacional depois de mais de 3 décadas de discussão. E nada disso aconteceu por acaso. Esses avanços ocorreram quando o setor público, instituições de controle e iniciativa privada conseguiram trabalhar com maior estabilidade, maior coordenação e objetivos minimamente convergentes. E talvez o melhor exemplo recente disso esteja justamente na infraestrutura brasileira. Segundo a Abdib, o país deve investir cerca de 300 bilhões de reais no setor neste ano, com predominância de capital privado. Mas o dado mais relevante talvez seja outro. Quase 1/3 de todos os leilões federais de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, realizados desde a Lei das Concessões em 1995, aconteceu apenas nos últimos 3 anos. E isso revela algo muito importante sobre o Brasil. O país consegue acelerar quando há método e estabilidade regulatória. Quando agências, TCU, BNDES, Executivo e o setor produtivo conseguem operar com coordenação institucional e horizonte de longo prazo. Agora, o problema acontece quando olhamos para áreas em que essas capacidades de coordenação ainda não conseguiu produzir o mesmo nível de transformação. E aqui eu quero citar 3 questões estruturais que deveriam preocupar qualquer sociedade que pretenda crescer de forma sustentável nas próximas décadas.
Primeira é a mobilidade urbana. O congestionamento nas grandes cidades brasileiras já consome entre 1,5% a quase 3% do PIB nacional todos os anos. Apenas na região metropolitana de São Paulo, o tempo médio de deslocamento no transporte público ultrapassa 2h30 por dia. E aqui não se trata apenas de trânsito. Trata-se de perda estrutural da produtividade, aumento do custo logístico, deteriorização da qualidade de vida e redução da competitividade do país. Quando milhões de pessoas passam parte relevante do seu dia presas em deslocamentos longos, inseguros e ineficientes, o impacto ultrapassa a infraestrutura urbana e passa a afetar diretamente a dinâmica econômica das cidades. E aqui, abro uma observação, a gente fez um evento recentemente com os presidentes de partidos, onde um dos nossos associados falou que, claro que é importante a gente discutir a jornada do trabalho, mas será que tão importante quanto é a gente discutir a jornada ao trabalho? A segunda questão é a parte do envelhecimento acelerado da população brasileira. Em pouco mais de uma década, passamos de um cenário em que 1 a cada 9 brasileiros tinha mais de 60 anos para quase 1 em cada 6. Então, a base da nossa pirâmide demográfica está se estreitando e o topo se alargando. E isso altera progressivamente a pressão sobre saúde pública, previdência, mobilidade urbana e mercado de trabalho. O Brasil envelhece antes de resolver gargalos históricos de produtividade, infraestrutura e eficiência estatal. Apenas para acompanhar essa transição demográfica, a instituição fiscal independente estima que o país precisa ampliar em cerca de 10 bilhões de reais por ano em gastos públicos em saúde nas próximas décadas. Então, a gente está falando de uma mudança estrutural que afetará o desenho do orçamento público, a organização das cidades e a própria capacidade de crescimento da economia brasileira. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão do ambiente de juros persistentemente elevados, combinado à erosão gradual da confiança institucional. Hoje, quase 81% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Eu vou repetir porque 81% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse dado é da Confederação Nacional do Comércio. Em um cenário como esse, o custo do dinheiro deixa de ser apenas uma variável macroeconômica. Passa a influenciar diretamente a capacidade de investimento das empresas, o dinamismo da economia e a perspectiva de crescimento do país. Sem previsibilidade institucional, o investimento de longo prazo recua. E é justamente diante desse cenário que a esfera entende o seu papel. O Brasil já demonstrou ser capaz de construir soluções sofisticadas quando há coordenação institucional, previsibilidade e diálogo sério entre os diferentes atores da sociedade. O desafio agora é transformar essa capacidade em política de Estado duradoura, capaz de atravessar governos e reduzir a distância entre o potencial do país e a realidade vivida diariamente pela população. E é isso que buscamos fazer na Esfera, no Fórum Esfera, na Casa Parlamento e no Instituto. Aproximar quem produz, quem regula e quem decide. O Brasil não sofre mais por falta de diagnóstico. Os nossos problemas já são conhecidos. O que falta, na maioria das vezes, é coordenação suficiente para transformá-los em soluções permanentes. E é isso que vamos fazer nesses 2 dias de fórum. Sejam muito bem-vindos.